Senhor, nós vamos ler agora a Tua palavra. Eu quero, em primeiro lugar, Senhor, pedir a Ti perdão pelos nossos pecados, palavras, pensamentos, ações, ó Deus, que não glorificam o Teu santo nome. Ó Deus, eu peço que agora, quando a Tua palavra vai ser pregada, vai ser anunciada, refletida, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos auxilie, que o Senhor nos oriente, que o Senhor nos dê sabedoria. Ó Deus, que o nosso coração esteja quebrantado na Tua presença. Nós queremos reconhecer que somos limitados e que sem o Senhor nós nada podemos fazer. Reconhecermos, ó Deus, que precisamos da Tua ajuda, da Tua graça, do Teu auxílio e da Tua assistência. Reconhecemos, ó Pai, que o nosso coração é cheio de deficiências e carecemos constantemente do trabalho do Senhor em nós. Perdoa-nos e santifica a nossa vida. É a nossa oração agora, em nome de Jesus. Amém. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Amém. Eu gostaria de conversar com os irmãos nessa noite, e eu de fato desejo ser breve. Essa é a 8ª vez que eu estou ensinando nesse fim de semana, desde sexta-feira. Então, eu quero ser breve de fato. E espero conseguir passar aquilo que tem estado no meu coração. E aquilo que eu queria compartilhar com os irmãos é sobre o segredo, ou a revelação que Jesus nos dá de uma vida vitoriosa. Nós estamos nesse mês falando sobre vida vitoriosa, não apenas por causa do encontro, mas também por causa do nosso tema anual. O tema anual da nossa igreja este ano é Mais que Vencedores, está baseado em Romanos capítulo 8, verso 37. E essa tem sido a nossa reflexão. Hoje, eu vou trazer uma breve palavra introdutória falando sobre a vida vitoriosa e vou tentar, de alguma maneira, tocar na ideia da vitória sobre a carne. Por quê? Porque nós temos 3 inimigos, segundo as Escrituras, 3 inimigos
a carne, o mundo e o diabo. Efésios, capítulo de número 2, diz que antes de Cristo nós andávamos segundo os desejos da carne. Andávamos segundo o príncipe da potestade do ar, Satanás. E andávamos segundo o mundo. Nós estávamos sendo conduzidos, antes de Cristo, por essa tríade. Essa trindade do mal era a nossa escravidão. Estávamos escravos disso. A carne fala da nossa natureza pecaminosa. O mundo não é o mundo criado por Deus, mas é o sistema. São os pensamentos, os valores que regem o sistema em que nós vivemos. Quando você diz, eu sou cristão, e eu acredito, pelos valores do reino, que a humildade é um princípio, é uma virtude essencial, alguém pode olhar para você com o sistema e os valores desse mundo e dizer, mas você não fica esperto não. Você não fica esperto não, porque gente humilde, o povo pisa em cima. A gente tem que erguer a cabeça, bater no peito, estufar, mostrar que a gente não é qualquer coisa não. Quando a gente faz isso, ou quando a gente ouve isso, na verdade nós estamos ouvindo o sistema de um mundo caído, perdido, o sistema de um mundo que está falido e que quer impor a nós os seus valores. E temos Satanás, que não é um conto, que não é um mito, mas que é um anjo caído e que constantemente está lutando contra nós, criando ciladas, armadilhas, a fim de nos enredar, nos enlaçar, para que nós caiamos nisso, de modo que a palavra de Deus nos diz, sede sóbrios, vigilantes, o diabo vosso adversário, porque Deus não tem adversário, o adversário é nosso. O diabo vosso adversário, ninguém consegue rivalizar com Deus, ok? O Senhor Deus é soberano sobre céus e terra. O diabo vosso adversário ruge ao derredor como um leão, buscando a quem possa tragar. Quanto ao mais, irmãos, sede fortalecidos na força do poder de Deus. Revesti-vos, pois, de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes e resistir a todas as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Paulo deixa isso claro. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre a carne. E o segredo ou a revelação de como nós podemos vencer, ter uma vida vitoriosa. Me parece que essa revelação que Jesus nos traz aqui no capítulo 15 de João, pode ser aplicado a qualquer um desses inimigos. Qualquer um. Jesus diz algumas coisas fundamentais para a nossa fé aqui. A primeira é que o Pai é um agricultor. Ele é uma videira, uma vinha. A videira verdadeira. E nós, discípulos de Cristo, somos ramos que estão ligados a essa videira. E que frutificam. E Jesus, me parece, usar 4 estágios de frutificação. Me parece. Não estou dizendo que isso é a interpretação, mas me parece que existem 4 estágios. Jesus fala sobre o que dá fruto. Diz que o que dá fruto é limpo para dar mais fruto ainda. Em seguida ele diz no verso 5 sobre estes dão muito fruto. E lá no verso 16 ele diz, e esse fruto permanece. Me parece que há uma crescente nas ideias. O que dá fruto, ele limpa para dar mais fruto ainda.
O que está conectado a Ele é aquele que dá muito fruto. E esse fruto é o fruto que permanece. Não é um fruto que apodrece. É um fruto que permanece. Por 12 vezes, até o versículo 16, Jesus usa expressões para falar sobre permanência. Permanecer. Qual é o método, a estratégia divina para nos dar uma vida vitoriosa? Primeiro, Ele nos poda. Diga, poda. Poda é... Não, agora você não precisa falar. Poda é uma ferramenta usada para fazer com que uma planta, pense numa roseira. Eu tenho um pequeno jardim na minha casa. E nesse jardim tem algumas roseiras. E tem um rapaz que vai lá cuidar desse jardim para nós. Um dia precisava podar as roseiras. E ele veio com uma tesoura enorme e deixou a roseira desse tamanhozinho. Eu falei, rapaz, eu quero que você cuide, não mate. Falou, não, isso aqui não vai matar não, agora é que isso vai dar fruto. Ele me deu algumas explicações sobre a poda. Falou, olha, poda de roseira, não sei se isso vale para tudo, e nem sei se também é só do conhecimento prático dele, ou se isso tem algum fundamento, mas ele diz, ó, as podas só podem acontecer nos meses que não tem R. Falei, tudo bem, você acha que é assim? Ele falou, ó, janeiro não pode, fevereiro não pode, março não pode, abril não pode, maio pode. Junho pode. Julho pode. Agosto pode, são os meses que pode. Setembro não pode, outubro não pode, novembro não pode, dezembro não pode. Não pode podar. Eu falei, legal, bom. E aí ele podou lá e fez a poda dele e tal. Deixou o negócio assim no toquinho, parece uma crueldade. Né? Parece uma crueldade aquilo, podar uma roseira daquele jeito. Irmãos, dali um mês, a bichinha cresceu. E não era uma só não, várias. E você precisa ver tanto de rosa bonita que dá. É uma coisa maravilhosa. Poda parece ser um instrumento cruel, mas é uma ferramenta para a frutificação. A Bíblia diz, vós já estáis limpos, pela palavra que vos tenho falado. Jesus diz, todo aquele que dá fruto, eu limpo, eu podo, para dar mais fruto ainda. Como é que Jesus pode nos podar? Ou melhor, como é que o agricultor, o pai, pode nos podar? Bom, me parece que existem duas maneiras na nossa vida de poda acontecer. Uma das maneiras é a maneira voluntária. É quando eu me disponho à poda. Na semana passada, a Carla pregando, e aquilo que chamou a atenção do Evandro me chamou a atenção também, ficou na minha mente, no meu coração durante todos esses dias. Enquanto a missionária Carla pregava, contando as experiências da Croácia, ela olhou no nosso boletim, e ela disse sobre os cursos de família, ela leu sobre o Encontro Vida Vitoriosa, e depois, durante a pregação, ela disse, irmãos, vocês têm todos os recursos necessários para não deixar o amor esfriar. Aquilo ficou no meu coração. Você só vai viver uma vida cuja iniquidade aumente e o amor esfrie, se você deliberadamente resolver viver assim. Como é que Deus pode fazer podas na nossa vida? Quando nós voluntariamente nos apresentamos para ela.
E Deus tem ferramentas, recursos. Tem gente que cria um mistério tão grande em cima de, por exemplo, um encontro desse. Posso ser claro e franco? Depois você edita isso aí. Paulinho, por favor. Posso ser claro e franco? Isso é só estratégia de marketing, irmão. Os irmãos vieram aqui falar, ninguém disse, ó, você tem que falar isso, né? Dá uma forçadinha lá, chora, quem sabe convence alguns. Não, simplesmente eles vieram voluntariamente falar. O que é um encontro como esse? É uma ferramenta. É uma tesoura. O que é um curso de família? Veredas Antigas. É uma ferramenta, uma tesoura. Que é um curso de casados? Crown. Uma ferramenta, uma tesoura. O que Deus faz quando nós nos matriculamos numa classe do CTC? Deus está vendo que voluntariamente estamos nos apresentando para uma poda. Voluntariamente nós queremos que Deus use os recursos que estão disponíveis diante de nós para nos tratar. E Deus vai nos tratando. Quando voluntariamente nos apresentamos para Deus tratar a nossa vida, podar, para que nós que damos fruto passemos a dar mais fruto ainda, pode existir dor? Pode. Mas dói. E logo passa também, porque nós já estamos cientes daquilo, do confronto, da necessidade de enfrentarmos aquela realidade, de enfrentarmos aquele pecado. Quando nós dizemos, olha, eu não quero mais viver a minha vida de uma maneira errada. Eu estou com um problema na minha vida financeira, e na minha vida financeira as coisas só andam para trás, e eu entendo que a palavra de Deus tem princípios para corrigir a minha vida. Então eu vou participar de um curso de finanças, vou participar do CRAU. E você entra e leva a sério, faz as lições, pratica os princípios que são ensinados. E o que acontece na sua vida? Confronto. Não aceito o dízimo. Dízimo para mim não é coisa de Deus. Mas aí você vai lá, é confrontado pela palavra, de repente a palavra de Deus constrange o seu coração e você diz, de fato isso aqui está nas Escrituras. Ou eu obedeço, ou eu deliberadamente desobedeço. Aí é uma escolha sua. É um problema seu, que nós não podemos, como igreja, resolver por você. Não tem como. Porque essa é uma responsabilidade pessoal. Se você coloca em prática, o confronto machuca, dói. Vai algumas vezes ferir e dizer, olha, você está errado e você precisa corrigir para que a sua vida mude. Dói, confronta. Mas uma vez que você coloca aquilo em prática, sua vida começa a mudar. Você foi podado. E você que estava apenas dando fruto, começa a dar mais fruto ainda. E se você continua colocando isso em prática, você passa a dar muito fruto. E o fruto, resultado da poda que Deus faz na nossa vida, gera fruto que permanece. Porque o meu grande medo é o seguinte: tem gente na igreja que apodrece, mas não amadurece. E por que não amadurece? Porque nunca entende que Deus tem ferramentas disponíveis, colocadas diante de nós, dizendo, cresça, lide com os seus problemas, permita que Deus os confronte, permita que a palavra de Deus confronte você. Existe uma outra forma de nós sermos podados. E eu creio que se você é um discípulo verdadeiro de Jesus, ou seja, você foi enxertado na videira verdadeira e colocado nessa videira, e é um ramo dessa videira, necessariamente é condição sine qua non que você produza frutos. Mas tem que haver poda. Quando você não se apresenta voluntariamente para a poda, Deus usa os métodos involuntários. Já ouviu alguém dizer assim,
e eu mesmo já falei isso aqui muitas vezes, já preguei isso aqui, que o sofrimento tem na nossa vida, é na nossa vida um método pedagógico de Deus ir tratando a nossa vida? Eu creio nisso. Mas eu creio que alguns de nós podíamos evitar. Não estou dizendo que só o fato de você ir no encontro, participar de cursos, se envolver com os métodos de poda de Deus já é suficiente, de modo que você nunca mais vai sofrer. Não é esse o meu ensino. O que eu estou dizendo é que nós poderíamos evitar muitos sofrimentos na nossa vida se nós nos apresentássemos voluntariamente para a poda. Porque quando a gente não se apresenta voluntariamente, Deus usa os métodos dele para essa poda. Entre os métodos, algumas dificuldades na vida. Por quê? Afinal de contas, você é ramo. E se é ramo, vai ser limpo para produzir fruto. E mais fruto ainda. E fruto que permaneça. Meu convite a você é: apresente-se. Vamos lá. Segunda coisa que eu gostaria de deixar. A primeira é poda. A poda é a revelação de Jesus para uma vida vitoriosa, uma vida frutífera. Segundo, permanência. Diga permanência. Jesus fala 12 vezes sobre permanência nesse texto. 12 vezes. E ele diz assim: olha, aquele que permanece em mim e eu permaneço nele, esse dá fruto. Irmãos, permanência em Jesus. O que é permanecer em Jesus? Bom, permanecer em Jesus é a gente entender que precisamos constantemente estar ligados àquele que é a fonte de vida para o ramo. Que nós precisamos constantemente estar ligados àquele que faz com que todos os nutrientes necessários para que o ramo seja viçoso e frutífero possa, de alguma maneira, passar por nós. Essa vida da videira passe para os ramos. Jesus é a videira. Você é o ramo. Se você não estiver conectado, ligado, enxertado à videira, não tem jeito. O ramo seca e morre. Permanência me parece falar a respeito da necessidade de nós aprofundarmos com Jesus uma vida de relacionamento e de intimidade com Ele. E eu volto a dizer o que foi repetido lá no encontro várias vezes. A vida cristã é simples. Bíblia e oração. Não vamos inventar coisa, gente. A gente inventa muito, a gente complica demais a vida cristã. A vida cristã é simples. Eu já contei isso aqui do pastor Antônio Elias, né? Lá no seminário de Londrina, 1996, os seminaristas lá todos reunidos na capela para ouvir o grande pastor Antônio Elias, o grande avivalista presbiteriano Antônio Elias pregar. Todo mundo reunido na capela. E eu era calouro nessa época. E a calorada toda lá, no fogo. Não é fogo porque a gente chega no seminário assim com a vontade de ganhar o mundo. E os quartanistas, tudo tirando sarro da gente, falando, não, aí, como chegar? Pensando que seminário é acampamento. E aí está lá todo mundo reunido, e todo mundo querendo ouvir a palavra do pastor Antônio Elias, porque era um ícone. Faleceu há pouco tempo agora. Foi o pastor de Caio Fábio, por exemplo, na igreja presbiteriana Betânia. Aí o pastor Antônio Elias abre a Bíblia, eu não lembro o texto que ele leu, mas ele começa a pregação dele, olhando para os seminaristas e dizendo assim, meus filhos, a vida cristã é simples, Bíblia e oração. E a pregação dele toda foi sobre ler a Bíblia e viver uma vida de oração.
Eu repito para você, a vida cristã é simples: Bíblia e oração. Você pode repetir isso? A vida cristã, Bíblia e oração. Permanecer em Jesus não é um segredo mirabolante dos 7 passos. Mas não é tipo assim, a vida cristã é o seguinte: se você cumprir direitinho aqui esses passos, as coisas vão acontecer na sua vida e está tudo resolvido. Não. Você precisa permanecer em Cristo. E a permanência em Cristo é uma permanência simples. Vida e oração. Você tem que escolher Jesus todo dia. A primeira escolha do seu dia. Qual que é o nosso problema? O meu e o seu. Você acorda de manhã, atrasado, sai correndo para o trabalho. Você só pensa em trabalhar. Você está cansado. Tem gente que diz, mas a Bíblia diz lá, pastor, 6 dias trabalharás. Você trabalha 7. Só pensa naquilo que é dessa terra e não nutre com Jesus um relacionamento de intimidade, um relacionamento de vida cristã, um relacionamento de busca do que Ele tem para a sua vida através da palavra, dos conselhos da palavra. Não ouve a voz dEle, não tem um quarto de escuta, o lugar onde você entra para ouvir o que Ele tem para te dizer. E vai vivendo uma vida derrotada, não vitoriosa. Vida vitoriosa fala de permanecermos em Jesus com um método muito simples, viu? Bíblia e oração. Você pode repetir comigo? Diga Bíblia e oração. Amém. Vamos ficar de pé? Todo que dá fruto, Ele o corta, poda, Ele limpa, para que produza mais fruto ainda. E todo aquele que permanece, esse dá muito fruto. E o vosso fruto permaneça. Meu grande desejo para a sua vida é que você tenha uma vida vitoriosa e frutífera. E que o fruto que você tem dado seja muitas vezes multiplicado. Muitas vezes multiplicado. Através da poda e da permanência. Que fruto é esse, pastor? Posso dizer, para encerrar nossa mensagem, porque eu acho que isso é importante. Meu irmão, minha irmã, eu não estou dizendo, olha, o fruto aqui, alguém poderia fazer isso e seria até bem sucedido, porque todo mundo ia concordar com ele. O fruto aqui é o seguinte: agora vocês saem, vamos pregar a palavra e vamos trazer muita gente para cá. Porque o fruto é ganhar almas. Alto lá. O fruto é o caráter de Jesus em mim e em você. Porque o fruto do Espírito é amor, paz, alegria, bondade, benignidade, fidelidade, longanimidade, mansidão e domínio próprio. O fruto é uma vida de arrependimento. Muitos, quando ouviram João Batista pregar, e a pregação de João Batista é arrependei-vos, correram para serem batizados. João olha para as multidões vindo e diz: quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Vocês estão com medo, não com amor. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Fruto é uma vida de arrependimento.
que vai transformando o nosso coração e vai nos melhorando e vai nos assemelhando mais a Jesus Cristo de Nazaré. Se você for mais parecido com Jesus de Nazaré, você vai ganhar muita gente para Jesus. Eu não preciso dizer para você, olha, você precisa sair por aí pregando e traz muita gente para cá, para ficar bem cheio. Aí a pessoa vai falar, nossa, aquela igreja é cheia, tá bombando. Eu quero que você seja como Jesus, porque se você for como Jesus, com certeza você será sal e luz nessa terra. Você entenderá que será embaixador de Cristo e ministro da reconciliação. Você entenderá que através de você, Deus está anunciando a todos: reconciliai-vos com Deus. Isso vai ser natural na sua vida. Por quê? Porque você é como Jesus. O meu desejo é que o fruto, ou seja, ser como Jesus, aconteça na sua vida. Uma poda para você ir se assemelhando a Jesus. Porque esse é o propósito de Deus para a nossa vida.